No passado, o Brasil tinha leis que dificultavam o registro de filhos fora do casamento e consideravam o adultério como crime. Essas leis refletiam uma abordagem mais conservadora das relações familiares e eram parte do Código Civil Brasileiro de 1916, que vigorou até 2003. No Código Civil de 1916, os filhos nascidos fora do casamento eram considerados ilegítimos e tinham menos direitos do que os filhos legítimos. Era necessário um processo específico para reconhecimento de paternidade, e, muitas vezes, esses filhos enfrentavam estigmatização social. Além disso, o adultério era considerado um crime no Código Penal brasileiro até 2005, e as consequências legais podiam incluir detenção e multas. As leis relacionadas à família e ao casamento eram bastante restritivas nesse período. No entanto, a legislação brasileira evoluiu ao longo dos anos para refletir uma visão mais moderna das relações familiares e da sexualidade. Em 2002, foi aprovada uma emenda constitucional que igualou os direitos de filhos legítimos e ilegítimos. Em 2003, entrou em vigor um novo Código Civil que trouxe mudanças significativas nas leis de família, tornando o registro de filhos fora do casamento mais simples e revogando disposições antigas sobre o adultério. Portanto, a situação atual é bem diferente daquela do passado, com leis que reconhecem a igualdade de direitos entre filhos nascidos dentro e fora do casamento e não criminalizam o adultério. Entre os anos de 1830 e 2002, o direito civil familiar brasileiro passou por uma notável evolução, marcada por importantes marcos legais que refletiram as mudanças sociais e culturais desse período. Vamos explorar as leis e suas implicações nesse contexto. No século XIX, após a independência do Brasil, foi promulgado o Código Criminal de 1830. Embora esse código não tenha se debruçado especificamente sobre questões familiares, ele teve impacto indireto nas leis de família ao introduzir algumas disposições relacionadas ao casamento e à moralidade. Entretanto, a influência da Igreja Católica ainda era forte, e o casamento continuava sendo uma instituição rígida e indissolúvel, muitas vezes submetendo as mulheres a uma posição de submissão. O verdadeiro marco nas leis de família veio em 1916, com a promulgação do Código Civil Brasileiro daquele ano. Esse código teve um impacto duradouro nas relações familiares do país. Ele manteve a visão tradicional do casamento indissolúvel e hierarquias familiares, com os maridos exercendo maior autoridade sobre suas esposas e filhos. As mulheres tinham direitos limitados em questões de herança e propriedade. Foi apenas em 1977 que o Brasil viu uma mudança significativa nas leis de família com a Emenda Constitucional número 9, que introduziu o divórcio no país. Antes disso, o divórcio era proibido, e o único recurso era a separação de corpos. Essa emenda permitiu que os casais encerrassem legalmente seus casamentos, marcando um avanço importante em direção à liberdade individual e à igualdade de gênero. Outra mudança relevante ocorreu em 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Esta Constituição reconheceu a igualdade entre homens e mulheres em todas as esferas da vida, incluindo o casamento e a família. Também estabeleceu a igualdade de direitos entre filhos nascidos dentro ou fora do casamento. No entanto, a transformação mais profunda nas leis de família ocorreu com o Código Civil de 2002. Este código modernizou significativamente as relações familiares no Brasil, reconhecendo a igualdade de gênero, facilitando o divórcio e estabelecendo a igualdade de direitos e deveres para todos os filhos, independentemente de sua filiação. Portanto, o período de 1830 a 2002 testemunhou uma progressiva transformação nas leis de família brasileiras, passando de uma visão tradicional e hierárquica para uma mais igualitária e centrada nos direitos individuais. Essas mudanças refletiram as demandas da sociedade por leis mais justas e adaptadas às transformações sociais da época. Os princípios de direito de família desempenham um papel crucial na orientação das decisões judiciais e na interpretação das leis que regulam as relações familiares. Dentre esses princípios, destacam-se três fundamentais: o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da afetividade e o princípio da solidariedade.
O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro e está intrinsecamente ligado ao direito de família. Ele estabelece que todas as ações e decisões devem respeitar a dignidade de cada indivíduo envolvido em uma relação familiar. Isso significa que qualquer norma ou decisão que vise a proteção ou regulação de relações familiares deve ser pautada pelo respeito à dignidade dos envolvidos. Por exemplo, em casos de divórcio, o respeito à dignidade das partes envolvidas deve prevalecer, evitando-se litígios desnecessários e garantindo o bem-estar dos filhos, se houver. O princípio da afetividade é outro pilar importante do direito de família. Ele reconhece a importância dos laços afetivos e emocionais nas relações familiares, muitas vezes indo além dos vínculos biológicos. Esse princípio destaca que a constituição de uma família não se limita à relação entre pais e filhos biológicos, mas abrange também vínculos construídos por afeto, como as famílias formadas por adoção ou casais homoafetivos. Assim, as decisões judiciais devem considerar o afeto como um elemento central na formação e na manutenção das famílias. O princípio da solidariedade é essencial para promover a cooperação e a assistência mútua entre os membros de uma família. Ele implica que os familiares têm o dever de auxiliar uns aos outros em momentos de necessidade, seja financeira, emocional ou de qualquer outra natureza. Esse princípio também pode influenciar questões relacionadas à pensão alimentícia, partilha de bens e guarda de filhos, onde a solidariedade entre os membros da família deve ser considerada para garantir o bem-estar de todos. É importante ressaltar que esses princípios não atuam de forma isolada, mas interagem entre si e com outras normas do direito de família. A aplicação desses princípios exige sensibilidade por parte dos operadores do direito, como juízes e advogados, para equilibrar os interesses das partes envolvidas e garantir que as decisões judiciais estejam alinhadas com os valores fundamentais da nossa sociedade. Portanto, os princípios da dignidade da pessoa humana, afetividade e solidariedade desempenham um papel essencial na construção de um direito de família mais justo e humano. O princípio da igualdade é um dos pilares fundamentais do sistema jurídico e se aplica de maneira crucial ao direito de família. Ele implica que todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual, raça, religião ou qualquer outra característica pessoal, devem ser tratadas de forma igual perante a lei. No contexto das relações familiares, esse princípio significa que não deve haver discriminação injustificada, seja na concessão de direitos e deveres dos cônjuges, na adoção de crianças por casais homoafetivos ou em qualquer outra situação envolvendo a família. Outro princípio relevante é o da autonomia da vontade. Ele reconhece a capacidade das pessoas de estabelecerem livremente suas relações familiares e seus acordos, desde que estejam em conformidade com a lei e não violem direitos fundamentais. Por exemplo, o princípio da autonomia da vontade permite que casais decidam sobre regimes de bens no casamento ou estabeleçam acordos de convivência, desde que essas escolhas não infrinjam a legislação vigente nem prejudiquem terceiros, como filhos menores. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente é um dos mais importantes no direito de família. Ele assegura que os interesses das crianças e dos adolescentes sejam priorizados em todas as decisões que afetem suas vidas, como guarda, visitação e pensão alimentícia. Isso significa que o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos filhos devem estar no centro das considerações judiciais, independentemente dos conflitos entre os pais. Por fim, o princípio da solidariedade familiar é outro aspecto relevante. Ele enfatiza a importância do apoio mútuo entre os membros da família em momentos de dificuldade. Esse princípio pode influenciar questões como a pensão alimentícia e a divisão de bens, garantindo que os familiares mais necessitados recebam o suporte adequado. Em conjunto, esses princípios formam a base do direito de família, garantindo a proteção dos direitos fundamentais das pessoas envolvidas e buscando equilibrar as relações familiares de maneira justa e adequada às necessidades de cada caso. A interpretação e aplicação desses princípios exigem sensibilidade por parte dos operadores do direito, a fim de promover relações familiares saudáveis e respeitosas em nossa sociedade. O direito civil familiar brasileiro abrange um conjunto abrangente de normas que regulam as relações familiares e os direitos e deveres dos cônjuges.
Um aspecto fundamental do direito civil familiar é o regime de bens, que determina como os bens do casal serão administrados durante o casamento e, em caso de divórcio ou falecimento, como serão divididos entre os cônjuges ou herdeiros. O regime de bens é uma escolha importante que os cônjuges devem fazer no momento do casamento, e a legislação brasileira oferece algumas opções distintas para atender às diferentes necessidades e expectativas dos casais. Comunhão parcial de bens. Este é o regime de bens padrão no Brasil, a menos que os cônjuges escolham outro. Nele, os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns ao casal, enquanto os bens anteriores ao casamento e aqueles recebidos por doação ou herança permanecem como bens particulares. Isso significa que, em caso de divórcio, os bens adquiridos durante o casamento serão divididos igualmente entre os cônjuges. 2. Comunhão universal de bens. Neste regime, todos os bens, tanto os adquiridos antes quanto durante o casamento, são considerados comuns ao casal. Em caso de divórcio ou falecimento, todos os bens são divididos igualmente entre os cônjuges ou herdeiros. Esse regime implica uma grande união patrimonial e requer cuidadosa análise antes da escolha, especialmente se um dos cônjuges possui patrimônio substancial antes do casamento. 3. Separação de bens. Neste regime, cada cônjuge mantém sua propriedade separada. Os bens adquiridos durante o casamento são de propriedade exclusiva de quem os adquiriu. Isso significa que não há divisão de bens em caso de divórcio ou falecimento, tornando-se uma escolha adequada para aqueles que desejam manter independência financeira. 4. Participação final nos aquestos. Este regime combina características da comunhão parcial de bens com a separação de bens. Os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns, mas em caso de divórcio ou falecimento, a divisão é feita de acordo com a participação de cada cônjuge na aquisição desses bens. 5. Regime dotal e regime de separação obrigatória de bens. Esses regimes são menos comuns e são aplicados em situações específicas, como quando um dos cônjuges é menor de idade ou em casos de casamento de pessoas maiores de 70 anos. No regime dotal, há uma doação de bens feita por um dos cônjuges ao outro, enquanto na separação obrigatória de bens, todos os bens permanecem separados por imposição legal. A escolha do regime de bens é uma decisão crucial para os cônjuges, e é importante considerar cuidadosamente as implicações financeiras e patrimoniais antes de tomar uma decisão. Além disso, é aconselhável buscar orientação jurídica para entender completamente as implicações legais de cada regime e como ele se aplica à sua situação específica. O direito civil familiar brasileiro oferece flexibilidade para acomodar uma variedade de necessidades e circunstâncias familiares, garantindo que os direitos e interesses de todos os envolvidos sejam devidamente protegidos. Os regimes de bens mencionados anteriormente representam as opções mais comuns no direito civil familiar brasileiro. No entanto, é importante destacar que, em situações excepcionais ou especiais, os cônjuges podem optar por acordos específicos que não se encaixam perfeitamente em nenhum desses regimes padrão. Além disso, em casos de casamentos mistos ou com cônjuges de nacionalidades diferentes, podem ocorrer variações ou adaptações nos regimes de bens para atender às peculiaridades dessas situações. No geral, os regimes de bens mencionados anteriormente abrangem a grande maioria das escolhas disponíveis para os casais no Brasil.